Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. O Cole traiu a Nasna, de certa forma. Os objetos pessoais que os vampiros tinham quando ainda eram humanos são sua fraqueza. Então onde estão os da Nasna? Esquecer um momento especial é algo horrível. Mas se você compartilhou esse momento com alguém especial, relaxe, pois a memória não se perdeu de verdade. E mais memórias de momentos especiais estão por vir. O capítulo começa com o Cole repassando o que aconteceu no capítulo anterior. A detetive, que aqui descobrimos que se chama o Gizuanko, elimina vampiros. A fraqueza dos vampiros são seus pertences pessoais de quando eram humanos. E quanto mais apegado o vampiro for ao objeto, maior o efeito. O Manheira quase foi de ralo nessa brincadeira. Falando nele, o Akuma está se recuperando. As feridas se fecharam. A turma está toda ali com ele. Seri, Kou, Hatsuki e Mahiro. A Seri agradece ao Kou pelo sangue. Sim, o Kou deixou o Akuma chupar o sangue dele. Pelo jeito a chupada foi no braço. E vale lembrar, para os vampiros, sugar o sangue é o mesmo que comer ou fazer o rally rola. A série então pergunta se a Nasna não vai ficar pé da vida, já que ela não gostaria que ninguém além dela chupasse o sangue do Cole. O Cole fala que fez isso pela Manheira, então tudo bem, em que a Nasna vai entender quando ele explicar a situação. E não vai ficar pé da vida. Inocente, guri. Agora, no apartamento da Nasna, o Cole explicou a situação e a Nasna ficou pé da vida. O Akuma disse que foi mal. O Cole basicamente falou que rolou uma rapidinha com o brother, o que ele esperava. O Mahiro se desculpa e fala que deveria ter dado o próprio sangue. O Cole fala para o Mahiro não se preocupar, mas a Nasna quer que o Cole se preocupe. O Hatsuka tenta acalmá-lo. O Cole continua e fala que os vampiros têm uma regra de 1 ano. Se você não se transformar em vampiro dentro do prazo de 1 ano após ter seu sangue virgem sugado pela primeira vez, você nunca será um vampiro. O Mahiro fica pensativo e diz que entendeu. Nesse momento, o Manheira chama o Cole. Ele se desculpa por ter causado problemas mais uma vez e novamente agradece pela ajuda. O Cole diz que tá de boa, mas a Nasna diz que não tá não. O Gabriel continua tentando acalmar a fera. A série então toma a frente. Ela fala que a Nasna poderá reclamar o quanto quiser depois. Agora eles têm que contar para todo mundo o que aconteceu. Em seguida, a série pergunta se a Nasna se lembra de quando era humana. Essa indagação pega todos de surpresa. O Cole fica confuso e pergunta o que a série quer dizer. O Hatsuki então fala que o Cole deveria saber. Todos eles já foram humanos, eles só não falam sobre isso. Não é uma regra que alguém definiu, é mais um tabu não falado. O Hatsuka fala que agora entende. Na verdade, isso é um mecanismo de defesa. Deixar outras pessoas saberem do passado deles como humanos é um risco, já que o mesmo está atrelado à sua finalização. Então o Hatsuka diz que eles esqueceram. Quando se tornam vampiros, à medida que o tempo passa, eles gradualmente se esquecem de seu passado como humanos. A Nico diz que se tornar um vampiro é como renascer. Então sua vida humana é como se fosse uma encarnação passada. Por isso eles esquecem. Assim Hatsuki encerra sua explicação. Todos digerem a informação e a série fala que a detetive quer investigar o passado deles e descobrir seus pontos fracos. Talvez ela já até saiba. Então eles devem cuidar do máximo de pontar as outras que puderem. E mais uma vez, ela pergunta o que a Nasna lembra da sua vida humana. A série pede desculpas, pois isso pode ser um assunto delicado. A Nasna diz que não é não, e pergunta à série e ao Hatsuka se eles se lembram de suas vidas humanas. Série e Hatsuka dizem que sim. Bom, a Nasna diz que não se lembra de absolutamente nada da época que era humano. Com isso encerra-se a reunião. Todos menos o Cole se preparam para ir embora. Na porta do apartamento da Nasna, a série se desculpa por ter perguntado sobre a vida humana da Nasna. Mas a Nasna diz que está tudo bem. O Akuma se despede do Cole. A Nasna chama o Akuma e fala que já que ele chupou o sangue do Cole, ele deve viver uma vida longa. O Akuma diz que irá. Em seguida, a Nasna pergunta se estava gostoso, e o Manheira diz que sim. Enquanto o Manheira e a Nasna debatem sobre a comestibilidade do Cole, o Hatsuka chama a série e pergunta se ela ainda está com os óculos do Akuma. Ela está, e sabe o que deve ser feito. Nisso, a série diz que vai levar o Manheira para casa. O mesmo agradece. O Cole agradece ao Hatsuka e a Nasna se despede de todos. Agora sozinhos, o Cole e a Nasna têm algo a dizer um para o outro, mas eles começam a falar ao mesmo tempo. Daí começa aquela melação de quem fala primeiro. Acaba que o Cole fala primeiro. Ele pergunta se a Nasna se apaixonou por alguém e virou... Mas o Cole nem termina a frase, porque a Nasna fica com vergonha e grita para ele não perguntar isso. A Nasna diz que não pode afirmar nada sobre essa outra vida. O Cole pergunta se ela realmente esqueceu.
A Nasna diz que é mais como se não houvesse nada para lembrar. Mas ela é uma vampira, isso é um fato. Para virar um vampiro, é preciso se apaixonar por um. Então deve ter rolado algo nessa linha. O Ko então reflete que queria perguntar isso para Nasna antes, porém ele não teve a oportunidade, mas ele não planejava fazer essa pergunta para ela agora. O Ko então chega à conclusão lógica: a Nasna se apaixonou por alguém e não lembra quem é a pessoa. O Ko está completamente absurdo nesse pensamento. A Nasna pergunta o que foi, afinal o guri está parado olhando para o nada. O Ko então diz que eles vão atrás do passado e das fraquezas da Nasna, afinal ele não quer que ela seja eliminada. Agora, em outro lugar, mais especificamente no alto de algum prédio na cidade, estão Seri e Akun. A Seri tira os óculos do Akun do seu bolso e fala que ele os estava usando quando se conheceram. O Akun estava tropeçando de tão mamado, ele caiu e perdeu os óculos. A Seri, por sua vez, os pegou. O Akun diz que sim e agradece. Ele se tornou um vampiro há pouco tempo, então ele se lembra bem da sua vida passada, por assim dizer. Mas um dia ele vai esquecer do dia que se conheceram, de quando percebeu que estava apaixonado por ela. A série então fala que irá se lembrar, então ele pode relaxar e esquecer. Além do mais, eles sempre poderão criar novas memórias. O Akun começa a chorar. A série diz para ele parar, e para eles irem se divertir. Nisso os dois alçam voo, deixando os óculos do Akun, agora quebrados, para trás. O Akun então pergunta qual será a atividade da noite. Bom galera, é isso. É uma situação triste realmente. Para os casais, o dia que conheceram seu parceiro é uma de suas memórias mais queridas. Perdê-la é realmente horrível. O engraçado é que tecnicamente teve um NTR nesse capítulo. De acordo com a Nasna, chupar o sangue é o mesmo que bola gato, em alguma instância. O Ko falou da regra de 1 ano para o Mahiro, mas o Manheiro poderia ter chupado o sangue do Mahiro sem problemas, afinal, se não for para o Mahiro virar vampiro, ele não vai virar mesmo. Tanto faz se quem mordeu ele primeiro foi a Kiko ou a Manheira. E pelo visto, raramente alguém não se transforma. O Ko que é estranho. A não ser que a preocupação do Ko seja o fato de que quem deve dar a primeira mordida no Mahiro é a Kiko. E sabe-se lá quando ela vai fazer isso. Aí já são outros 500. De acordo com algumas lendas, os vampiros recém-transformados vão atrás de seus entes queridos primeiro. Tá aí um paralelo interessante com o que o Haruka fala sobre os vampiros não gostarem de compartilhar informações sobre o seu passado, já que isso poderia, causar a sua finalização. Deem like se gostaram e se inscrevam. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.